Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes. Capítulo 4, segunda parte. Geraldo completara 18 anos. Seus conterrâneos de Muro viram-no chegar, após 3 anos de ausência, mais crescido, jovem formado, o rosto grave, porém impregnado de celestial doçura. Em sua cidade, todos o estimavam e, ademais, o veneravam como um santo. Para ninguém era um mistério que significavam aqueles 3 anos de serviço em Lacedônia, e todos tinham ouvido contar, com luxo de detalhes, o milagre do poço. Geraldo, ao ver-se rodeado daquele ambiente de cálido afeto, sentiu-se incomodado e resolveu deixar a sua cidade. Correu ao convento dos Capuchinhos de Muro e pediu ao guardião uma carta de recomendação ao superior de São Mena, onde estava o noviciado. Foi-lhe dada a carta não de simples recomendação, mas de louvores e encômios. Rumou, pois, de novo para São Mena, ia orando com mais fervor que nunca e visitando todas as igrejas e ermidas que encontrava para pedir a Deus, a Nossa Senhora e aos santos da corte celeste lhe abrissem desta vez as portas do convento. O padre guardião de São Mena leu a carta. Sentiu-se tentado a abrir os braços para receber imediatamente aquele extraordinário noviço de que lhe falavam seus confrades de Muro, mas, ao examiná-lo e vê-lo tão magro, tão pálido, sacudiu a cabeça. Para que receber aquele jovem de aparência demasiado enfermiça? Dentro de poucos meses cairia de cama e dali ao cemitério. Em vão suplicou Geraldo que o recebesse como empregado para experimentar. Tudo foi inútil. O padre guardião continuou a sacudir a cabeça e por fim mostrou-lhe a porta. O atribulado jovem saiu com a alma envolta nas mais negras nuvens. Entrou na igreja e foi ajoelhar-se aos pés do crucificado. Não falava, não movia os lábios. Derramava lágrimas. Senhor, disse afinal, já me repeliste 2 vezes. Que farei? A vida no mundo me enfastia. Todas as potências de minha alma impelem-me para o convento. E tu, Senhor, tu não me queres? É verdade, sou indigno. Não fiz bastante penitência de meus pecados. Assim se desabafou Geraldo aos pés do crucifixo. Pedia um raio de luz que aclarasse as densas trevas de seu espírito. Orou mais com suspiros e lágrimas do que com os lábios. Pareceu-lhe, enfim, que Cristo lhe dizia: tem paciência, espera. Confortado com essa luz do alto, regressou a Muro decidido a procurar trabalho em casa de outro alfaiate até encontrar colocação fora da sua cidade natal. Apresentou-se, pois, a Vito Menona, que o acolheu como a um santo, considerando-se não o patrão, mas o servo de Geraldo, que distantes estavam os maus tratos de Lacedônia. Aquelas atenções e aquela veneração eram, para o seu coração ansioso de padecimentos, verdadeira tortura. Temia que, com aquela vida mole que julgava levar, Deus se aborrecesse e ainda se dissipassem as suas poucas esperanças de vida religiosa. Resolveu, por isso, ficar com Vito o menos tempo possível, permanecendo ali apenas o suficiente para operar um novo prodígio. Geraldo não fora Geraldo se não o tivesse feito. Certa vez, pediu-lhe o patrão que ajudasse a empregada a levar umas roupas para lavar em São Mafeu, distante de Muro uns 2 quilômetros. Quando de regresso, de repente o céu cobre-se de nuvens. Silva o vento, estala o trovão e em 2 tempos desaba horroroso temporal. Mal conseguiram abrigar-se numa choupana abandonada. Esperaram. O tempo passava e o temporal não cessava. Geraldo saía a observar o horizonte e sempre o via coberto de nuvens baixas e pesadas. Afinal, é a empregada quem conta. Afinal, vendo o jovem que se aproximava à noite e não havia indícios de passar a chuva, sai da choupana e, levantando os braços ao céu, exclama: Senhor, que faremos? A resposta do céu não se fez esperar. Cessou a chuva, aclarou-se o firmamento e ambos voltaram sem nenhum contratempo para casa. Geraldo sentia pesar de ser tão bem tratado em casa de seu novo patrão. Debalde procurou um posto de alfaiate nas vilas da redondeza. Decidiu-se então estabelecer-se em sua casa por conta própria.
A mais feliz foi Benedita. Via realizar-se o sonho que tivera à sombra da grande nogueira naquela tarde de outono. Via ressuscitada a alfaiataria do seu finado marido. O dinheiro afluiria e com ele o desafogo e até algum conforto. Suas filhas poderiam colocar-se bem, e ela, Benedita, já se via rodeada de netos. Cerrava os olhos e sorria, vendo-se numa casinha branca entre castanheiros, nogueiras e pereiras, acabando seus dias no meio de numerosa prole. Pobre Benedita, não sonhes tanto. Não te esqueças de que o homem propõe, mas é Deus quem dispõe. Não sonhes, Benedita, que os sonhos dourados costumam trazer amargas desilusões. Geraldo estabeleceu-se com a alfaiataria em sua casa. A clientela fluía. Todos se disputavam a honra de possuir um terno talhado por um alfaiate santo. E Geraldo trabalhava tão bem e cobrava tão pouco. Contava-se com um lucro mínimo e aos pobres não cobrava nada. Era, enfim, um esplêndido alfaiate, mas um péssimo negociante. O que Geraldo arrecadava não era tanto como imaginara a mãe, e como se isso não bastasse, a municipalidade onerou as alfaiatarias com um imposto muito elevado. Doença muito antiga, como se vê, essa dos impostos. Ao nosso jovem não restava outra saída senão pagar o imposto ou fechar a oficina. Pagar não podia, porque não ganhava o suficiente. Tinha, pois, que fechar. Mas, antes de despedir-se da sua alfaiataria, fez mais outro milagre. Apresentou-se-lhe certo dia um camponês. Queria que Geraldo lhe fizesse um terno, mas o pano que trazia era insuficiente. O santo jovem sorriu ao ouvir as pretensões do pobre Campônio. Pôs-se a medir o pano. Chegará, senhor alfaiate. Havia tanto interesse e tanta preocupação da parte do pobre homem que queria vestir-se grátis dos pés à cabeça, pois sabia que para os pobres o jovem trabalhava de graça. Como não tinha dinheiro para comprar o pano que faltava, Geraldo, compadecido, não quis frustrar as esperanças de seu cliente e disse: "Creio que sim, amigo. Faremos o possível. Para quando deseja?" "Senhor, se estiver pronto para o Natal, ficar-lhe-ei muito grato, mas se não lhe for muito incômodo." "Sim, amigo, venha no dia 24 à tarde e seu terno estará pronto." O pobre homem saiu contente. Algo lhe segredava que pelo Natal teria o seu terno novo, grátis e com tão pouco pano. Às vezes punha-se a duvidar. Chegará aquele pano? Era tão pouco. Chegou o dia 24 de dezembro. À tarde lá estava o camponês na alfaiataria, cheio de esperança e ansiedade. Naqueles tempos os tecidos eram bons, as roupas duravam a eternidade, e vestir um terno novo era pouco menos que contrair matrimônio, mormente para um camponês. O terno ali estava estendido, passadinho, reluzente. Experimentou. Assentava-lhe as mil maravilhas. Sentia-se tão importante como o boticário da praça em dias de festa. Um amplo sorriso iluminou o rosto do felizardo, que timidamente perguntou: "Quanto lhe devo, senhor?" "Nada, amigo. E aqui tem o senhor um retalho que sobrou." O camponês quase teve um desmaio. Envergava o terno recém-acabado e via nas mãos do alfaiate uma boa sobra de pano. Não sabia o que dizer. Sua tosca inteligência, que só entendia de semear batatas e cultivar hortaliças, não chegava a compreender aquilo, mas desconfiava que ali havia um milagre. Saindo da alfaiataria, contava a todos que encontravam o que sucedera. Em poucas horas, a notícia do prodígio tinha percorrido toda a vila. Muitos estavam tão acostumados com esses prodígios que exclamavam: "Mais um, menos um. Ele já fez tantos, não há dúvida que é um santo." A pobre Benedita é que estava desolada. Seu sonho de muito dinheiro, de bem-estar, de filhas casadas, de netos, de sua casinha branca rodeada de frondosas árvores, tudo se desvanecia, tudo se desfazia em fumo. A pobre mulher fechava os olhos para não ver a realidade. De todos os sonhos e ilusões, a única coisa que ficava em pé era o futuro altar na igreja paroquial de Muro, e sobre esse altar a imagem de seu filho santo, por todos venerada. Por aqueles dias chegou a Muro Lucas Malpiede. Fora discípulo de Geraldo. Acabava de fundar um colégio particular em São Félix e precisava de um alfaiate. Geraldo teve um pressentimento. Seu instinto sobrenatural fez-lhe compreender que naquela escola veria satisfeito suas ânsias de sofrer. Fazia um ano que deixara Lacedônia e durante esse tempo só recebera demonstrações de respeito e apreço.
Aquilo não era o que Deus queria dele, e por isso não vacilou em aceitar o convite para São Félix. Nunca teríamos sabido o que ele passou ali se um aluno daquele tempo não se tivesse mais tarde feito religioso e contado, cheio de arrependimento, o que Geraldo sofreu naquela escola. Logo que os alunos o viram tão silencioso e paciente, começaram a fazer-lhe brincadeiras inocentes. Escondiam as tesouras, enredavam as linhas, baralhavam os moldes. Geraldo, sorrindo, deixava-os fazer e nunca se queixava. Aquela paciência fez crescer as asas aos rapazes, que começaram a dar-lhe empurrões, a tirar-lhe qualquer objeto que encontrava e, por fim, a bater-lhe, a princípio por brincadeira, depois para saciar esse mau instinto de ver sofrer. Ao baterem Geraldo e ao maltratá-lo, sentiam o mesmo íntimo prazer como quando apanhavam uma avezinha viva e a martirizavam. Geraldo não se queixava, não dizia nada. Malpiede confessou, mais tarde, que os alunos em sua ausência maltratavam o alfaiate e, como alguém lhe lembrasse seus próprios erros, acabou por abaixar a cabeça e reconhecer que muitas vezes, depois das aulas para fazer rir a seus alunos, chamava Geraldo e judiava dele cruelmente. Recordou-se ainda, todo envergonhado, que em muitas ocasiões os rapazes armados de paus rodeavam a Geraldo e punham-se a bater no inocente no meio de risos e gracejos. Geraldo fazia como se nada percebesse. Somente via Cristo que da cruz sorria. Nunca se queixou da conduta cruel e vergonhosa dos alunos. Aquele aluno se fez religioso, declarou ainda que os meninos, na ânsia de fazer o pobre alfaiate sofrer e encorajados pela estranha conduta do mestre, iam de noite ao sótão onde o jovem dormia e, armados de paus, batiam até deixá-lo prostrado. Geraldo dizia apenas: "Deixai-me tranquilo, por amor de Deus, oh, por amor de Deus." Cerca de ano e meio viveu ele na escola de São Félix. Por fim, as diabruras dos alunos chegaram a tais extremos que Malpiede, temendo as consequências de uma situação que ele mesmo provocara com seu mau exemplo e com suas complacências, teve de pedir a seu alfaiate que deixasse o estabelecimento. Geraldo retirou-se sentido. Compreendia que em parte alguma encontraria oportunidade de padecer por Jesus como ali. Nessa época chegou às suas mãos um livro de Antônio Olivade intitulado O Ano Doloroso de Jesus Cristo. O autor expõe minuciosamente e com terníssimas e piedosíssimas considerações os diversos tormentos da Sagrada Paixão. Cada palavra daquele escrito foi um dardo para o coração de nosso jovem. Sentiu crescer de maneira extraordinária suas ânsias de sofrer, cada vez mais para semelhar-se ao divino modelo. Todas as suas penitências pareceram-lhe insignificantes. Achou que seu braço era fraco demais para castigar seu pobre corpo e resolveu recorrer a um amigo. Esse curioso amigo foi Félix Marenga. Conheciam-se desde os tempos da escola do catecismo paroquial. Juntos haviam feito a primeira comunhão e as mesmas aspirações animavam aquelas duas almas. A miúde conversavam sobre seus ideais e Félix, da mesma forma que Geraldo, desejava servir a Deus no convento. Pareceu a este que ninguém melhor que seu amigo poderia desempenhar o ofício do verdugo, e um dia sem rodeios expôs-lhe suas ideias e pediu-lhe que o açoitasse. Félix arregalou os olhos e fitou Geraldo cheio de espanto. Teria enlouquecido? Por que queria que o maltratasse daquela maneira? Mas Geraldo explicou a Félix que assim como nosso Senhor fora açoitado até derramar sangue, assim também ele o queria ser, a fim de tornar-se semelhante ao divino amigo. Félix relutava. Era monstruoso o que o jovem lhe propunha. Geraldo, porém, com a paixão dos que amam ardorosamente a Deus, ganhou a batalha e obteve de seu colega a promessa de que o açoitaria de vez em quando. Félix pensava que esse de vez em quando seria lá uma vez no ano, ao passo que Geraldo entendia que havia de ser todas as semanas. Félix empunhou o açoite que seu amigo preparara. Examinou enquanto a vítima descobria as costas. O açoite era horrível, cheio de nós e pontas de ferro. Félix empalideceu. Geraldo esperava-o e o animava ao trabalho. Por fim, o rapaz, fechando os olhos, descarregou o primeiro golpe, depois o segundo, o terceiro. Vendo, porém, como o corpo da vítima se contraía, Félix perdeu a coragem. Não queria continuar.
Geraldo, ao contrário, advertia-o que devia açoitá-lo seriamente como se fosse sua obrigação. Desta vez conseguiu pleno resultado. Os golpes eram dados com força. Geraldo contorcia-se. Avermelhou-se a carne, aflorou o sangue, correu abundante. Félix estava horrorizado. Parecia-lhe estar assassinando o seu pobre amigo. Seu coração sofria mais, talvez que o corpo de Geraldo. Este, entretanto, não consentiu que o outro parasse. Geraldo, possuído da sede insaciável de sofrer, achou que aqueles açoites eram demasiados brandos, e tendo lido na história dos mártires que os tiranos condenavam alguns confessores da fé a ficarem suspensos de cabeça para baixo sobre um fogo que produzia muita fumaça, conseguiu que Félix fizesse o mesmo com ele, pois queria ser atormentado como eles. Isso, porém, pareceu-lhe pouco. Meditando aquela passagem do Evangelho, em que se nos conta que Herodes tratou a Jesus de louco e que, como tal, o mandou conduzir pelas ruas de Jerusalém, no meio dos insultos e sarcasmos da plebe, concebeu o plano de fazer-se passar também por louco nas ruas de sua cidade, onde era tão querido e estimado como um santo. Assim sofria como Jesus Cristo e acabaria com aquela reputação de virtude que lhe parecia um contraste com a sua tibieza. O difícil era conseguir que seu diretor de consciência autorizasse semelhante loucura. As torturas anteriores a ele as permitira, impondo certas restrições aconselhadas pela prudência. Como Geraldo as conseguiu, não a sabemos. Seguramente o sacerdote a quem submetia suas dúvidas e problemas deve ter se surpreendido com o perigo de seu penitente. Por outro lado, sabendo que Deus o conduzia por vias absolutamente extraordinárias, julgou que devia atender ao pedido. E um belo dia, como um rastilho de pólvora, propaga-se pela cidadezinha de muro que Geraldo enlouqueceu. Caminhava pelas ruas mais movimentadas com o rosto abatido, braços caídos, tropeçando e voltando para lá e para cá. De repente parava e dava gritos, depois parecia soluçar e chorar, desejando passar por louco. Mas suas esperanças foram vãs. O povo de Muro o estimava muito e, em vez de zombar dele, sentiam grande compaixão pelo que julgavam ser verdadeira loucura e procuravam socorrê-lo. Em vão multiplicou Geraldo as extravagâncias e os gritos para receber pancadas e zombarias. A única coisa que conseguiu foi despertar compaixão. Pobrezinho, que pena tem enlouquecido, levava a vida tão penitente, passava tantas horas em oração, e por fim isso atacou-lhe o cérebro. Dizem que passava as noites rezando. Pobrezinho. Geraldo é que não tinha compaixão de si. Seu ardil não surtir o efeito desejado. Por isso, pensando, ocorreu-lhe a ideia de fingir-se de louco à hora da saída dos alunos da escola. E desta vez acertou. Os meninos não têm coração e facilmente zombam, dos aleijados ou dos dementes. A primeira vez que viram aquele moço aluado, miraram-no com espanto e ficaram de longe. No dia seguinte, começaram a rodeá-lo, a rir-se dele e passaram aos maus tratos. Empurravam-no, puxavam-no pela roupa, atiravam-lhe tudo o que encontravam à mão. E o louco todos os dias vinha esperá-los à saída da escola. Um dia em que havia chovido, lembraram-se de que o mais divertido era derrubá-lo na lama, pisá-lo e bater-lhe com réguas e tudo mais que lhes caía nas mãos. E foram tão cruéis que o deixaram atordoado. Ao verem-no nesse estado, prostrado e sem movimento, temeram tê-lo matado e deitaram a correr. A rua ficou deserta. Pessoas amigas encontraram-no com as roupas rasgadas e o corpo coberto de escoriações. Foi preciso levá-lo para casa, desacordado. Qual não terá sido o susto de Benedita e suas filhas ao verem Geraldo pálido como um cadáver, sem sentidos e naquele estado? As pessoas conhecidas por delicadeza e compaixão para com a pobre mãe nunca tinham feito alusão à loucura do rapaz diante dela. Julgavam que se era louco na rua, também em casa seria, e por consequência a família estaria ciente de tudo. Benedita caiu das nuvens ao ouvir, agora que seu filho era demente e fazia esta e aquela extravagância, e que o estado em que se achava era resultado das loucuras cometidas diante da escola à saída dos alunos. A pobre mãe despediu logo os caridosos amigos e correu ao sótão onde estava seu filho. As irmãs lavaram-lhe o rosto e as mãos e enxugaram-lhe os pés,
removendo todo o sangue e lama acumulados. Foi mister tirar-lhe a roupa de cima, e então constataram que o doutor Lamorte vira em Lacedônia, isto é, o espantoso cilício que Geraldo trazia ao redor da cintura. Os rapazes da escola, ao arrastá-lo e bater-lhe sem o saber, atingiram aquele instrumento cujas pontas de ferro penetraram na carne de nosso jovem, causando-lhe dores tão atrozes que esteve várias horas desacordado. Verificou Benedita que aqueles ferimentos nada havia de grave. Depois de o lavarem e enfaixar, deixou-o repousando e correu à casa do diretor espiritual. Contou-lhe o que acontecera e como Geraldo ficara em estado lastimoso. Por esta vez, os meninos tinham se assustado e suspendido o suplício, mas acabariam por acostumar-se e quem sabe o que poderia acontecer ainda. Com lágrimas nos olhos, fez ver o diretor que se podia permitir a seu filho algumas mortificações, não podia fazer passar a mãe e as irmãs por um vexame tão grande. Tanto falou e tanto chorou a atribulada Benedita, que o bom padre tomou o chapéu e foi ver o seu penitente. Encontrou-o no leito ainda muito pálido e esgotado. — Que aconteceu, meu filho? Geraldo, estranhando que seu diretor tão depressa tivesse sido informado e ali estivesse presente, compreendeu que sua mãe falara com ele e a consequência daquela visita seria a proibição de prosseguir em suas loucuras. Para ganhar tempo e disfarçar, disse: Não, senhor padre, trataram-me como mereço. Afetuoso, o padre pôs a mão na fronte e disse: Meu filho, de hoje em diante e para sempre, retiro a permissão. Mas, senhor padre, obedeça como nosso senhor e faça o que lhe ordeno. Geraldo inclinou a cabeça e daqueles olhos não tão puros rolaram as lágrimas. Outros eram loucos porque corriam após os prazeres, e Geraldo era pelo desejo de sofrer. A pobre Benedita via de novo um altar na igreja paroquial, e nesse altar a imagem de seu filho bendito. De todos os sonhos de mãe, e tantos os tivera, o único que se ia realizando era esse, seu filho um santo, seu filho nos altares. Descobriu Deus a seu servo esse futuro glorioso? Quem sabe? O fato é que aos que lhe batiam ali à porta da escola, dizia o humílimo Geraldo estas palavras demasiado curiosas, que vieram a ser uma autêntica profecia. Agora me desprezais, mas chegará o dia em que disputareis a honra de beijar-me as mãos. Retirou-se o diretor. Geraldo, logo restabelecido, levantou-se do leito e começou sua voluntária loucura com o redobro de sangrentas disciplinas administradas por seu amigo Félix Morenga. Achando tudo isso muito pouco, multiplicou os jejuns a pão e água, e quando comia, misturava os alimentos ervas amargas, que transformavam o gosto de comer em nova tortura. Às vezes, nas vigílias das grandes festas, passava 2 ou 3 dias sem provar coisa alguma. Meu filho, dizia a mãe, oferecendo-lhe o melhor que seu coração carinhoso lhe inspirava. Meu filho, come. Assim tu te matas, como poderás viver sem nenhum alimento? Mãezinha, não vos aflijais, não sinto necessidade de comer. Certa vez, uma boa senhora, vendo-o enfraquecido demais, ofereceu-lhe alguns manjares deliciosos. Geraldo lhes agradeceu, mas não os tomou. Não tenho fome, disse. Sempre trago comigo algumas provisões. Incrédula, a caridosa senhora pediu-lhe mostrasse o que tinha nos bolsos. Eram as raízes, seguramente muito amargas, que tiravam o apetite. Quando mastigo estas raízes, perco o desejo de comer, explicou ele. À medida que cresciam suas ânsias de sofrer, crescia também o seu amor à Sagrada Eucaristia. O confessor permitira-lhe, coisa extraordinária naquela época, comungar até 3 vezes por semana. Não lhe sendo permitido fazê-lo com mais frequência, o jovem ouvia e ajudava várias missas diariamente. Quando chegava a hora de ir para as suas ocupações, notava-se-lhe no rosto o esforço que lhe custava ter de separar-se do seu Deus sacramentado. Um sacerdote chamado Tirico estava encarregado da igreja. Geraldo conseguiu que lhe emprestasse as chaves, e não lhe sendo dada passar todo o dia na igreja, permanecia longas horas da noite aos pés do altar.
Parece que foi o mesmo Tirico que, observando, surpreendeu o seguinte diálogo entre Jesus sacramentado e seu amoroso amigo. Doidinho, doidinho, dizia-lhe uma voz misteriosa que saía do sacrário. Mas todos sois vós, respondia o jovem. Sim, sois vós, porque por meu amor ficais prisioneiro aí no sacrário. Que estás fazendo, doidinho? Perguntou-lhe um dia Nosso Senhor. Que queres, meu Deus? Por que me chamais de doido? Não fostes vós quem me reduziu a este estado de demência? Facilmente compreendemos que o demônio não via com bons olhos as virtudes e o fervor extraordinário desse jovem de 20 anos. Procurou, pois, o inimigo um meio de atemorizá-lo e, pelo terror, acabar com aquelas prolongadas vigílias na casa de Deus. Uma noite, ao abrir a porta da igreja, viu Geraldo na obscuridade os enormes olhos embraseados de um cão que avançou como se quisesse saltar-lhe ao pescoço. O primeiro impulso do jovem foi de gritar e fugir. Compreendeu, todavia, que aquele cão descomunal que se encontrava dentro do templo não era um animal como os demais. Entrou, tomou a água benta e fez o sinal da cruz. O macabro assaltante retrocedeu e, dando horroroso uivo, desapareceu como por encanto. Sendo que Geraldo não tinha muito medo de cães, teve o demônio outra ideia tão luminosa quanto astuta. Nosso jovem estava, outra noite, ajoelhado aos pés do sacrário, abismado em oração. De repente vê, e quase perde o fôlego, que um anjo de pedra de quase 2 metros de altura, que estava num lado do altar, começava a mover-se na sua direção, e subitamente vem por cima dele. Geraldo tira o corpo, mas parece ainda um ferimento no braço esquerdo. Sem poder explicar-lhe o que fosse aquilo, e querendo continuar em sua oração, foi ajoelhar-se no canto oposto do altar. A estátua, como se o visse e estivesse viva, segue-o, tentando esmagá-lo. Agora compreende Geraldo de que se trata. Faz sobre o peito o sinal da cruz e, apesar da estátua, por si mesma volta ao seu lugar e coloca-se sobre o pedestal. São Geraldo, tão amante de Jesus, não podia deixar de o ser também da Mãe do Salvador. Desnecessário é dizer que praticava assiduamente todos os atos de piedade mariais em uso entre o povo cristão, como rosários, ladainhas, visitas aos santuários e ermitas da Virgem, homenagens especiais nos sábados e festas de Nossa Senhora, mas, sobretudo, nas novenas redobrava de fervor. Nesses dias seu jejum era contínuo e causava admiração ver como aquele corpo todo enfraquecido pelas penitências pudesse passar tantos dias sem provar alimento algum. Além disso, Geraldo entregava-se normalmente a seus trabalhos e encontrava ainda forças bastante para flagelar-se sem piedade. Seu amor à Santíssima Virgem chegou a tal grau que bastava pronunciar alguém o nome de Maria em sua presença para que ficasse transfigurado e inundado de uma luz misteriosa e de um gozo inefável. E às vezes, como se o corpo não resistisse àqueles transportes de alegria, punha-se a dançar e cantar a sua adorada mãe. Aquilo não era um simples amor, era uma paixão sobrenatural que teve a confirmação pública na igreja paroquial de Muro. Celebrava-se todos os anos, no mês de Maria, uma solene procissão em que se levava pelas ruas da cidade a imagem de Nossa Senhora que se venerava no altar-mor. O povo enchia a igreja e a imagem descia de seu nicho. Estava junto à mesa da comunhão, em seu formoso andor, ricamente adornado com flores naturais. As orações e os cânticos subiam até a Mãe do Céu, que parecia sorrir contente. O entusiasmo crescia. Todos queriam aproximar-se do andor. Todos ansiavam por depositar seu ramalhete de flores, as mais belas de seus jardins, ao pé mesmo da imagem. Era uma santa emulação de cada um mostrar o seu terno amor a Maria. Geraldo, de um canto da igreja, acompanha contentíssimo aquelas homenagens prestadas à sua amada e une sua voz à dos demais fiéis que entoam hinos e preces fervorosas. De repente, uma força irresistível o impele para um andor, para a sagrada imagem. Atravessava a multidão que, ao vê-lo, deixa livre a passagem. Parece reconhecer que aquele jovem tão puro e piedoso, mais do que ninguém, tem o direito de aproximar-se de Maria.
Geraldo chega ao pé do andor, como se não visse nem ouvisse a ninguém, porque está todo abismado no amor a Nossa Senhora. Beija os pés da Virgem, contempla-a extasiado e, de repente, tomando o anel que trazia no dedo, como era costume da época, coloca-o no dedo da imagem. Ao mesmo tempo, com o rosto todo transfigurado, exclama com terníssimo acento: Estes são os meus desposórios com Maria. Durante dezenas de anos, os fiéis de Muro se recordaram desta cena que os encheu de admiração, e a bela imagem de Maria conservou sempre um humilde anel daqueles místicos desposórios.